E vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja de cada um de vocês, amém? Em especial, mais uma vez, um feliz Dia das Mães. As queridas mães que estão entre nós, vocês são muitíssimos amadas. Que Deus continue derramando a graça dele sobre a vida de vocês. Eu convido você a abrir a tua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 2. Leremos nessa manhã os versos de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, os versos de 8 a 11. O texto também estará projetado, mas eu peço que você aí, caso possa, acompanhe comigo, quer seja no seu celular ou na sua Bíblia. Como igreja, nós nos propusemos, desde a semana passada, a estudar cada uma das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Nós sabemos do livro do Apocalipse em si ser uma grande carta, e dentro dessa ampla mensagem que Cristo transmite por João, nós encontramos aqui 7 mensagens específicas que foram endereçadas a 7 igrejas locais localizadas na Ásia Menor. E essas igrejas, elas representam comunidades reais de seguidores de Jesus que receberam uma palavra direta do próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje nós chegamos à carta dirigida à igreja de Esmirna, e eu convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra do Senhor, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra com reverência e com humildade, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a compreensão do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos compreender, Deus, com clareza aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que a Tua verdade nos fortaleça, que a Tua verdade nos encoraja, que a Tua verdade nos conduza à fidelidade, assim como o Senhor exortou a igreja em Esmirna. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, você deve se lembrar aí que na semana passada, ao falarmos da primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós mencionamos que Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Menor. Éfeso era conhecida por ser grande, por ser poderosa, e Esmirna, por sua vez, talvez fosse a sua principal concorrente. Esmirna era uma cidade que também queria ser reconhecida pela sua importância, pela sua influência. E a história de Esmirna é um tanto curiosa e interessante, porque Esmirna foi completamente destruída e depois de um tempo foi reconstruída debaixo de muita glória. A sua arquitetura, segundo os historiadores, era um tanto pujante, era um tanto belíssima, o que gerava grande orgulho nos seus habitantes e nos seus moradores. Foi também a primeira cidade a erguer um templo em homenagem à cidade de Roma, em um contexto importante de lembrarmos, onde Roma era adorada como uma divindade. Roma era chamada da Roma eterna, considerada responsável por trazer paz entre os homens e Deus. E Esmirna, sendo uma colônia romana, desejava estar bem com o império. E como é, meus irmãos, que você se dava bem com o império? Certamente bajulando. Do grego, a palavra puxa-saco. Essa realidade ainda é comum nos dias de hoje. Bajulações em troca de benefício, especialmente no campo político. E nesse cenário, existe aqui um cenário de uma igreja rica, de uma cidade rica, poderosa, e alinhada com a Roma, existe aqui uma igreja. Uma igreja que, apesar de estar numa cidade rica e poderosa, se encontrava fragilizada por diversas formas.
enfrentava dificuldades financeiras, não era uma igreja bem vista pelo império e vivia algumas contradições. Mas atenção, meus irmãos, nem toda contradição é ruim. Algumas contradições, elas são espirituais. E elas vêm da parte de Deus para nós e servem para o nosso bem, para a sua glória. E a primeira contradição que nós encontramos nesse texto é que esses irmãos, eles adoravam um Deus que havia morrido, mas um Deus que está vivo. É isso que nós lemos no verso 8, quando Jesus se apresenta dizendo ao anjo da igreja em Esmirna: escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque Esmirna se dizia ser a primeira da Ásia. E Jesus se apresenta a essa igreja como o primeiro e o último. Não é o poder da cidade, não é o poder humano, não é o poder político, não é a arquitetura, a economia, o comércio. O primeiro é Jesus. Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Cristo esteve morto e tornou a viver. E quando ele se revela como o primeiro e o último para essa igreja, ele está dizendo mais ou menos assim: eu sou o único Deus que existe, não há outro Deus além de mim. E se nós olharmos para a história dos deuses gregos, nós vamos ver divindades cheias de falhas. Deuses lascivos, deuses invejosos, deuses traidores, deuses que enganavam, mentiam, adulteravam, nada mais e nada menos do que deuses sendo o próprio reflexo do pecado humano. Mas o Deus que realmente existe, o Deus vivo, é único, é santo e digno de ser adorado. E aquela cidade podia até se dizer a primeira, mas o único que de fato é o primeiro, que tem a primazia sobre todas as coisas, é Cristo Jesus. Se os irmãos daquela igreja, da igreja de Esmirna, se dobrassem aos cultos políticos, certamente eles teriam uma vida mais fácil. Mas era somente se dobrando a Jesus que eles encontrariam a única divindade digna de adoração. E assim como Esmirna, meus irmãos, nós também vivemos em meio a muitas contradições, em um mundo que constantemente nos convida a adorar outras coisas. E por vezes nós somos tentados a resumir a nossa vida, a nossa existência e o nosso tempo a tudo aquilo que nos promete que nós teremos uma vida melhor. Afinal, não é essa a tentação do diabo a Jesus no deserto? Tudo eu vou te dar se prostrado me adorares. Você quer o corpo ideal? Se prostre, me adore, você terá. Você quer sucesso? Você quer glória? Você quer felicidade e facilidade? Se prostre, me adore, você terá. Os reinos serão seus. E essa foi a promessa do diabo a Jesus no deserto. Essa é a promessa do diabo à igreja de Esmirna. E essa continua a ser a promessa do diabo a nós hoje. E qual é a promessa? A promessa de que nós valorizarmos suficiente aquilo que o mundo tem para nos oferecer, como a promessa de uma vida melhor. Vale a pena se dobrar diante dos ídolos, vale a pena se dobrar diante dos falsos deuses. Mas o grande problema, meus irmãos, é que nós vamos acabar prostrados diante de coisas que estão mortas e que nunca reviveram, coisas que são segundas, coisas que são penúltimas, mas nunca ao primeiro e o último. E aqui, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que existem coisas importantes na minha e na sua vida. O seu trabalho e a sua carreira são importantes, mas não o bastante para consumir todo o seu tempo. O seu casamento é importante, os seus filhos são importantes, mas não o bastante para ocupar todo lugar do seu coração que pertence somente a Jesus. A sua saúde é importante, mas não ao ponto de você sacrificar tudo pelo seu corpo. Existem coisas importantes na vida, meus irmãos, mas elas devem receber apenas a importância que lhes é devida. Em última instância, a nossa entrega não são a coisas mortas, a nossa entrega é aquele que está vivo. E a segunda contradição que nós encontramos nesse texto é que essa era uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo profundamente rica. E é isso que nós lemos no verso 9. Eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Jesus, meus irmãos, ele conhece a tribulação e a pobreza dessa igreja. E essa ideia aqui de conhecer não é um conhecimento mental,
teórico, é um conhecimento íntimo, visceral, fruto de um relacionamento, de uma proximidade. É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: eu sei, povo de Deus, eu sei porque eu estou com vocês durante esse sofrimento e durante essa dor. E havia muitas maneiras e formas pelas quais os cristãos daquela época foram empobrecidos pela perseguição. Eles iam, na época, no atacadão da vida, no mercado da vida, e eram impedidos de comprar. Eles tentavam algum lugar na indústria, no trabalho, mas não eram contratados. Tudo isso porque não adoravam a Roma. Tudo isso porque se recusaram a prestar honra aos falsos deuses. E por conta disso foram empobrecidos. Empobrecidos porque decidiram ser fiéis. Empobrecidos porque decidiram ser cristãos. E meus irmãos, vamos ser um tanto honestos aqui nesse tempo. É muito mais fácil quando a gente se dobra a Roma. É muito mais fácil quando nós nos curvamos diante dos poderosos. A nossa vida seria muito mais simples se a gente jogasse o jogo da bajulação. Mas a que preço, meus irmãos? Nós trazemos políticos para a igreja, bajulamos eles um pouquinho e fingimos que está tudo certo. A gente põe um homem pagão no púlpito e vira para ele e fala que ele é um ungido de Deus para a nossa nação. Sim, meus irmãos, se nós estivermos dispostos a bajular, nós podemos resolver algum dos nossos problemas. Mas a que preço? É muito mais fácil quando nós nos curvamos diante dos poderosos. Eles facilitam a nossa vida. Eles resolvem o nosso problema. E você não quer briga com Roma, porque brigar com Roma é ter menos. Agora deixe-me perguntar a você, com toda humildade e honestidade de coração: por que você ama essa igreja? Porque ela está localizada numa região nobre de São José dos Campos? Porque tem ar-condicionado no auditório? Porque tem uma boa estrutura? Porque você não precisa parar o seu carro na rua? Porque mesmo sendo nova, ela está crescendo e você pode usá-la como plataforma para se mostrar? Eu espero que não, meu irmão. Eu espero que o que te prenda aqui, em qualquer outro lugar que seja uma riqueza que está para além do dinheiro. Uma riqueza que está para além do conforto físico. A riqueza da palavra de Deus. A riqueza da comunhão dos santos. A riqueza de adorarmos Deus juntos, em comunidade. Meus irmãos, nós já somos muito ricos. Lembra da Carminha, novela das 9? Eu sou rica! Nós fomos abençoados, meus irmãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua glória, o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Essa é a nossa riqueza, meus irmãos. Uma riqueza pela qual vale a pena perder tudo para ganhar. Uma riqueza que não vale a pena trocar pela adoração a Roma, pela adoração a Brasília. Nós temos o mundo espiritual, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos o céu, nós temos o nosso Senhor. O que é que esse mundo, meus irmãos, pode nos dar que seja maior do que isso? Em contraste a isso, o que é que esse mundo possa tirar de nós que seja maior do que essa realidade, que seja relevante? Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Se temos Cristo, nós temos a verdadeira riqueza. Se temos a redenção nele, que Roma vá para o inferno. Eu já tenho o que realmente importa. Eu já tenho aquilo que eu preciso. E quando, meus irmãos, nós esquecemos dessa verdade, dessa contradição, todas contradições muitíssimo sutis, nós nos tornamos uma igreja que se importa mais com o dízimo do que com almas. Nós tomamos decisões com base naquilo que traz retorno, e não com base naquilo que traz transformação. Nós nos preocupamos mais com o crescimento do prédio do que com restauração de famílias. Nós nos movemos por relevância, não por salvação. E no final das contas, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para essa igreja é: irmãos, existe uma riqueza que só está disponível para quem aceita ser pobre de espírito. Uma riqueza que só vem quando nós abrimos mãos dos valores desse mundo. Uma riqueza que só está disponível para quando nós estamos dispostos a perder tudo
Quando nós olhamos para o espelho dizendo não para nós mesmos e pegamos a nossa cruz, botamos ela nas costas e seguimos o Cristo nosso Senhor crucificado. A terceira contradição, meus irmãos, que nós encontramos nesse texto, ela diz respeito aos judeus. Ainda no verso 9, parte B, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Aí ele pega pesado aqui, né? Calma, Jesus. São antes sinagogas de Satanás. De acordo com os historiadores, Esmirna era uma cidade com uma grande população judaica. E dentro desse contexto, dessa realidade, muitos judeus, eles estavam entre os principais responsáveis por entregar os cristãos, povo de Deus, para Roma. Os cristãos, eles haviam saído de dentro do judaísmo e com isso aqui gerou conflito, perseguição e uma guerra política. E se você olhar para o livro de Atos, você vai perceber que embora Roma fosse a principal responsável pela perseguição, muitas vezes os próprios judeus, eles empurravam esses cristãos para a perseguição. Esses judeus, diz o texto, eles estavam trabalhando contra a igreja. Eles tentavam destruir o povo de Deus. E nesse processo, eles serviam ao diabo. E é por isso que Jesus os chama de sinagoga de Satanás. E a palavra aqui, Satanás, significa, meus irmãos, literalmente, o acusador. Esses homens, eles estavam presentes na realidade comunitária, mas como agentes de acusação contra os cristãos, por si mesmo, assumindo um papel que espiritualmente pertence a Satanás, ao capeta. Para de jogar na conta do capeta o que é depravação tua, meu irmão. Você não precisa do capeta não para fazer coisa errada na vida. Por si mesmo, já consegue. E isso, meus irmãos, está completamente conectado e alinhado com aquilo que Paulo diz, de uma maneira um tanto complexa de entender, em Romanos 2. Não é judeu apenas quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exterior e física, não. Judeu é quem o é o quê? Internamente. É essa circuncisão que é operada onde? No coração, pelo Espírito, não pela lei. Para estes o louvor não vai, não provém dos homens, mas de Deus. Esses judeus que perseguiam a igreja, eles tinham a aparência de piedade. A Bíblia, debaixo do braço. A roupa, moda evangélica. Mas negavam o Espírito. Possuíam sinais exteriores de fé. Mas o coração não era regenerado. E essa, meus irmãos, é uma contradição, como as outras também, perigosa. São pessoas com a Bíblia na mão, mas que não usam essa Bíblia para serem instrumentos de cura, mas para ferir. Falam de santidade, arrotam virtudes, mas vivem promovendo divisão e confusão. E quando pessoas, meus irmãos, de dentro da igreja, ferem, dividem e espalham confusão, elas corrompem a comunhão dos santos e transformam a casa de Deus em uma sinagoga de Satanás. E, meus irmãos, não pensem que as sinagogas de Satanás são lugares onde o nome do Senhor é abertamente rejeitado. Muitas vezes elas surgem onde o nome de Deus é invocado com os lábios, mas o coração está distante. É sutil, meus irmãos, é disfarçado e profundamente destrutivo. Onde existe e onde reina o orgulho, a maledicência e o espírito de divisão, mesmo com a aparência de piedade, ali o evangelho já foi trocado. E quem reina não é mais Cristo. Com temor no coração, meus irmãos, que Deus nos livre disso. Que Ele nos dê discernimento, quebrantamento e coragem para preservar a verdadeira comunhão no Espírito, que é vivida em santidade e em amor. Em quarto lugar, esses cristãos, eles sofriam. Eles sofriam por conta da atuação do diabo, mas o que é mais impressionante aqui no texto é que mesmo sofrendo, eles não tinham medo. Veja que diz o verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Agora convenhamos, meus irmãos, isso não parece ser muito confortador. Isso não parece ser nem um pouquinho consolador. Jesus poderia virar e dizer, fiquem tranquilos, vai dar certo. Fiquem tranquilos. Segundo a socióloga e a filósofa, tem sabor de mel. Fiquem tranquilos,
você é cabeça, você não é cauda? E é isso que a gente costuma dizer para um amigo que perdeu o emprego, que bateu o carro, que está atolado na dívida, que tomou um fora. Relaxa, irmão, vai dar tudo certo. Se Deus fechou uma porta é porque Ele vai abrir uma janela, como se Deus fosse bandido, né, para pular a janela. Deus não está demorando, Deus está caprichando. E não é assim que a gente costuma consolar? E aí vem Jesus e aparece e diz: vai dar tudo errado, vocês vão sofrer, vai ficar ainda mais difícil, mas não tenham medo. Esses irmãos já sofriam, já estavam sendo perseguidos, já viviam tribulações, já eram pobres e ainda assim viria mais sofrimento pela frente. Eventualmente você já lidou com essa realidade e já viu isso. Já passou em frente das igrejas com aquelas faixas dizendo: pare de sofrer, venha para Jesus que os seus problemas acabaram? Pois é, essa é uma promessa mentirosa. A promessa do Apocalipse não é pare de sofrer. A promessa do Apocalipse é: venha sofrer, vai piorar. A promessa do Apocalipse, meus irmãos, não é ausência de dor, mas é presença de coragem no meio da dor. Não é de uma paz externa, é de uma paz interna. E uma igreja que não sofre, talvez nem seja igreja de verdade, porque o sofrimento nos marca como cristãos. Nós não somos, meus irmãos, otimistas, nós não somos pessimistas, nós somos apocalípticos. Nós vivemos diante de um fim iminente, de um mundo que pode piorar cada vez mais, mas mesmo assim nós permanecemos com os nossos corações firmes, porque a nossa riqueza é espiritual. Nós já entregamos tudo para Cristo, já perdemos tudo ali, já morremos com Ele naquela cruz. E talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você já tenha passado por um período muito difícil na sua vida. Uma perda, uma crise de ansiedade, uma depressão, uma falência nos negócios, um luto, um abandono, um diagnóstico. Mas e se tudo isso só foi o esquenta? E se o pior ainda vier? Se nós estamos com medo do sofrimento, pode ser que nós estejamos valorizando demais aquilo que é físico, aquilo que é humano, aquilo que é passageiro, e não estamos, meus irmãos, olhando para a verdadeira riqueza que nós já possuímos nas regiões celestiais. E o texto segue dizendo para nós, verso 10, parte B: saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eles seriam presos, meus irmãos, alguns até mortos por conta da sua fé. E para se livrarem disto, bastava se dobrar um pouquinho a Roma. Mas eles não estavam dispostos a isso. Por quê? Porque eles sabiam que estavam sendo provados. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Meus irmãos, era o diabo quem lançava, mas era Deus quem os provava. É como no caso de Jó, Satanás toca em Jó, mas era Deus quem estava por trás de tudo. Era Deus trabalhando enquanto o diabo trabalhava. Era Deus usando a ação de Satanás para o bem de Jó, usando a oposição para forjar fidelidade, usando o sofrimento para aprofundar a fé. Sim, meus irmãos, Deus usa até o diabo para fortalecer a sua igreja. E como bem sintetiza a história diante de uma fala, de uma frase que é atribuída a Lutero, até o diabo é um diabo de Deus. O diabo tenta calar a igreja, meus irmãos, mas ele é inútil, porque existe um Deus soberano que está acima das intenções do diabo. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos calar diante das acusações de Satanás, porque em Cristo nós temos força para permanecer. Todos os dias, a graça necessária para que você permaneça firme e constante no Senhor. Em último lugar, a contradição final é esta: os mortos viveriam, morrem, mas recebem vida. É isso que nós lemos na parte final do verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A palavra aqui usada para coroa se refere àquela que é concedida aos vencedores em competições, uma coroa bonita de ramos, que é símbolo de honra, de conquista. E Jesus está dizendo para eles: seja fiel até o fim, povo de Deus, até a morte, e você vai receber a vitória. Meus irmãos, para nós, povo de Deus, cristãos, morrer é viver, morrer é vencer. E quando Roma pegava um cristão e o matava, o que é que parecia? Primeiro momento,
Parecia que o cristão havia perdido e Roma triunfado, e Roma ganhado. Mas aquilo que para o mundo é a nossa derrota, diante de Deus é a nossa vitória. E é por isso que muitos cristãos, os primeiros, quando eram perseguidos, eles se entregavam voluntariamente ao martírio. Eles iam cantando louvores para as arenas, eles eram pisoteados rindo, porque eles sabiam, ninguém pode tirar de nós aquilo que realmente importa. E essa fé é uma fé genuína, meus irmãos. E infelizmente, como ela é rara nos dias de hoje. Nós somos apegados aos nossos bens, ao nosso orgulho, à nossa imagem. A gente quer tudo, a gente se pega a tudo. Quer Jesus, mas quer o resto também. Mas a coroa da vida, ela está reservada para quem morre para essa vida. Enquanto os imperadores, eles morriam com coroas de ouro sobre os seus túmulos, nós recebemos uma coroa que não marca para a morte, mas que marca para a verdadeira vida. E o texto segue dizendo para nós, verso 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte, meus irmãos, é o inferno, a separação eterna de Deus. E a promessa aqui é clara, os fiéis jamais vão conhecer essa morte, porque se nós permanecermos firmes, nós não vamos encontrar o abandono. É isso que Judas 24 diz para nós, ao Deus que é poderoso para impedir que vocês tropecem, e para apresentar vocês irrepreensíveis, diante da sua glória e com grande alegria. Esse Deus, meus irmãos, é o Deus que nos sustenta, é Ele que nos faz permanecer diante da tentação, diante da perseguição e diante da própria morte. Essa é uma realidade que todos os personagens bíblicos sabiam e encarnavam. Paulo sabia disso. Quando ele estava sendo preso, prestes a ser assassinado por Roma, ele escreveu a sua última carta endereçada a Timóteo e disse, o Senhor, Timóteo, me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Veja, meus irmãos, Paulo não acreditava que ele escaparia da morte, mas ele tinha certeza, Satanás jamais roubaria a sua fé, Satanás jamais roubaria a sua alma. Você conhece a história dos mártires? Você conhece alguém que viveu em Esmirna? Policarpo de Esmirna, um dos grandes nomes da igreja após os apóstolos. Policarpo, ele foi um discípulo direto de João, o mesmo que escreveu a carta do Apocalipse. Policarpo, ele pregou no século II, e ele foi martirizado em 155 depois de Cristo. Ele já era um pastor idoso quando foi preso, por se recusar a adorar o imperador como Deus, e no dia da sua morte, as autoridades romanas, com pena de Policarpo, por conta da sua idade já avançada, chegaram para ele e disseram, Policarpo, a gente gosta de você, Policarpo, é só negar o nome de Jesus da boca para fora, você já é velho, nós não queremos te matar. Policarpo respondeu, há 86 anos eu sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez um mal. Como eu posso blasfemar contra o meu rei, contra o meu Salvador? Policarpo foi condenado à fogueira. E era comum, na época, amarrar os homens, para que eles não fugissem. Mas Policarpo disse que não precisava amarrá-lo, porque ele iria de bom grado. Acenderam o fogo, mas o corpo de Policarpo não consumia. Tiveram que apunhalá-lo para que ele morresse. A esperança cristã é essa, meus irmãos. Mesmo diante da morte, nós viveremos, porque nós adoramos aquele que morreu, mas que está vivo. E a mensagem para nós hoje é muito clara, você é pobre, mas você também é rico, você tem morrido, mas você tem encontrado vida, você tem sofrido, mas você tem provado de uma glória superior, de uma glória maior, você é fraco, mas é na fraqueza que você se faz forte, te falta, mas é na falta que se revela a abundância. E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz a Paulo e a todos nós. Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde, portanto, de bom grado, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Meu irmão, minha irmã, você quer fazer parte de uma igreja poderosa?
Uma igreja poderosa é uma igreja cheia de falhas, cheia de pessoas, mas cheia da graça de Deus. Você quer uma fé poderosa? Uma fé poderosa nasce nos dias difíceis, nasce nos momentos de dor, nasce quando nada parece ser ideal, e é exatamente nesse momento que Deus pode estar dando a você uma fé verdadeira, uma fé que se aperfeiçoa na luta. No nome de Jesus, meu irmão, as perseguições não nos definem, a pobreza não nos define, a dor não nos define, a prisão não nos define. Aquele que morreu e viveu, sim, esse nos define, Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Morte e ressurreição essa que nos trouxe vida eterna. Morte e ressurreição que vence a morte, que supera o sofrimento e que sustenta a nossa fé na escuridão da alma. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos segurança quando tudo à nossa volta desaba. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança como povo de Deus não está nas coisas do mundo, mas ela está firmada naquele que é, que era e que há de vir. Tu és, Deus, o primeiro e o último, e nada, Deus, absolutamente nada escapa do Teu controle. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver com fidelidade, fidelidade mesmo diante das tribulações, das perseguições, das perdas, dos abandonos. Nos dê coragem, Senhor, para seguirmos firmes. Nos dê graça, Deus, para não negar o Teu nome. Nos dê fé para caminhar com aqueles que sabem que a coroa da vida nos aguarda. Habite em nós, Deus, poderosamente. Reacende no nosso coração o amor que eventualmente tenha se esfriado. Restaura em nós, Deus, a coragem que talvez tenha se apagado. Fortaleça, Pai, aqueles que estão cansados. Sustenta aqueles que estão sendo provados. E que no fim de tudo isso, Deus, sejamos encontrados fiéis, não em virtude da nossa força, mas pela Tua misericórdia e graça. Nós oramos no nome santo e poderoso e vitorioso de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, você pode ficar de pé no seu lugar e vamos juntos cantar ao Senhor a nossa fé.